Opinião em debate. Oferecimento Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Miller Torres Corretora de Seguros. Você não pode parar o tempo, mas pode garantir o seu futuro. Credjur, trabalha para oferecer sempre o melhor. Associe-se a Credjur e aproveite as vantagens. 3216-0102. Boa noite. Opinião em Debate tem como tema um assunto muito importante e que está realmente sendo apreciado em todas as camadas da sociedade brasileira, porque afeta milhões de trabalhadores e empregadores no Brasil. As novas regras trabalhistas, o impacto das reformas para empresas e empregados. Para discutir este tema, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. O Dr. Rodrigo Dias da Fonseca, que é juiz do trabalho, titular da primeira vara do trabalho de Itumbiara e coordenador do curso de Ciências e Legislação do Trabalho do IPOG. O Dr. Djalma Rezende, que é advogado e especialista em direito agrário. E o Dr. Danilo Orcida, que é economista, advogado e professor. Os nossos telefones para você fazer suas perguntas diretamente para esses profissionais são os seguintes: o 3201-7688 e o 3201-7708. E tem também o WhatsApp, que é 998-320302. Muito boa noite, Dr. Rodrigo Dias da Fonseca. Veio como direto de Itumbiara para prestigiar os telespectadores aqui na TBC Cultura. Bom, então, Dr. Rodrigo, a espinha dorsal desta mudança trabalhista realmente muda muita coisa na relação trabalho-empregador ou são apenas detalhes que a pessoa não precisa preocupar tanto? Boa noite, Rosenval, a todos que nos escutam. Bom, na verdade, sim, houve uma mudança bastante profunda na legislação do trabalho. Não se tem notícia desde a CLT, em 43, de uma modificação tão profunda em um único diploma legal na legislação trabalhista. Na minha opinião particular, com algumas pequenas ressalvas, falando só por mim pelo menos, me parece que no bojo geral o resultado da reforma, a meu ver, é positivo. Mas há uma visão um tanto catastrofista, apocalíptica da reforma, que eu acho que é preciso desmistificar. Existem interesses, a meu ver, até bastante claros nessas manifestações contrárias, radicalmente contrárias à reforma, perfeitamente explicáveis, tendo em vista aqueles que perdem com a reforma. A gente vai poder falar sobre isso no curso do programa. Perfeitamente. Doutor Djalma Rezende, entre os que perdem e os que ganham nessa reforma, o senhor entende como um bom analista também da economia do país, que a nação tem a ganhar com a reforma? Porque parece que a ideia é fazer com que o país possa permitir mais empregos e modernizar-se em relação a outros países do planeta, porque sempre dissemos que essa legislação trabalhista nossa deixava o país num atraso, né? O senhor acha que o país tem a ganhar? Boa noite, Rosenval. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite, doutor Orcida. Boa noite, nobres telespectadores. Há muito tempo, Rosenval, que a classe trabalhadora ela vem sendo beneficiada por artifícios. Porque as pessoas têm medo de contratar. Ou pelo menos tinham medo de contratar. Porque as benesses dos trabalhadores, aquelas ações trabalhistas que sobrecarregavam as empresas injustamente, né? Eu acho que a CLT, como diz o doutor Rodrigo, de 43, ela teve um importante papel lá no início. Mas depois ela se desvinculou do resto do mundo. Nós somos uma força de trabalho que corresponde a 3% do mundo,
e temos 98% das ações trabalhistas mundiais. Esse dado, esse dos 3% eu tenho. Esse foi numa palestra do ministro Barroso, que disse que era nesse percentual as ações trabalhistas do mundo. Eu não sei se esse dado está correto, mas são muitas, né? Então eu acho que ganha a sociedade, que as pessoas vão poder ser mais contratadas. Só para concluir esse tópico, eu vi um cidadão que recebeu 500 e poucos mil reais de uma aposentadoria agora e fez um acordo dessas, de Banco do Brasil, de Caixa, dessas aposentadorias, e ele recebeu 500 e poucos mil reais, e a repórter perguntou para ele: agora o senhor vai abrir um negócio próprio? Ele falou: para a Justiça do Trabalho me tomar? Tem essa distorção. Danilo Orcida, mas se você entende que o empresariado reagiu bem, você que trabalha muito com o empresariado, reagiu bem a essa mudança, quer dizer, tem gente que fala assim, agora dá, porque entra em vigor daqui 4 meses, é isso? Exatamente. 11 de novembro. Então, por enquanto, se contratar alguém agora, contrata pela lei antiga. A partir de 11 de novembro, você acha que pode haver uma substancial transformação nas contratações? Ou seja, vai melhorar com rapidez? Não? Eu vejo que vai trazer uma nova roupagem nessa relação entre empregado e empregador. É importante observar, Roosevelt, até percebi aqui na fala do Dr. Djalma e do Dr. Rodrigo, eles citaram aqui que a nossa CLT é de 1943. Estamos falando aí de uma lei que surgiu na época do Estado Novo, governo getulista, no momento em que o país passava por um cenário histórico totalmente distinto. À época, por exemplo, olhando a formação econômica do nosso país nesse momento, nós tínhamos uma economia totalmente industrial. Era um regime de trabalho muito mais do setor secundário da economia, né? Hoje nós temos um grande avanço da relação da prestação de serviços, do setor terciário da economia, e eu vejo que a legislação ela começou a demonstrar sinais de anacronismo. A título de exemplo, hoje nós vemos uma série de novas relações, aí a economia vai chamar de relações disruptivas, né? Como é o caso aí de Uber, de novas relações envolvendo aí capital-trabalho, que com toda certeza a redação da CLT desse texto original de 1943 não contempla. E eu acredito que a reforma ela vem aí trazer talvez uma nova roupagem, tentando atender inclusive essa dinamicidade social com que nós passamos. Ok, antes de ir para o intervalo comercial, quero lembrar que a Implant Center é um centro de tratamento estético e dental com a mais alta qualificação. Fica na rua 144, número 141, no setor Marista, e lá você encontra o grande Dr. Jefferson, telefone 3285-3247. E a Pax Clínica é um instituto de neurociências e uma instituição hospitalar de caráter privado destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos, pessoas com problema de alcoolismo. Ela funciona em Goiânia há mais de 40 anos, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. Fica ali na BR-153, telefone 3282-7040. E eu recomendo altamente essa entidade. Assim como recomendo também, evidentemente, o Laboratório Núcleo, porque eu confio os exames dos meus familiares ao Laboratório Núcleo, assim como os médicos também confiam dos seus familiares. E um abraço a todas as pessoas lá da Flectir, que fica na rua 58, número 183, no Jardim Goiás. Telefone 3281-1434. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. O Arnaldo agora deu pra ser síndico. E aí, pra melhorar, ele resolveu colocar a portaria remota Tecnoseg, a tal da PRT, que tem tecnologia de ponta e deixa o condomínio muito mais barato. E esses dias ele recebeu até um abraço da vizinha do 604, só porque o custo da portaria baixou 70%. Quem é que liga pra uma economia de 70%? Hein? Fala, Arnaldo. Ai, esse homem deu pra economizar até pra falar. Que ódio. Portaria remota Tecnoseg. Seu condomínio com custo de portaria até 70% mais barato. Meninas, eu preciso urgente comprar uma calça jeans nova.
Aqui na Jandarro, além de qualidade, tem preços incríveis. Jandarro, viva seu jeito. Estamos de volta com Opinião em Debate esta noite, falando sobre as novas regras trabalhistas. No próximo programa, nós vamos falar sobre acupuntura para adultos, crianças e até bebês. E a acupuntura utilizada também para emagrecimento. Como e por que funciona? Aqui o nosso telespectador Renan gostaria de saber. Boa noite, meu nome é Renan, eu quero saber o que muda na jornada dos trabalhadores. Doutor Rodrigo, o que muda na jornada? Olha, muda muita coisa, tem muitos aspectos. Vamos lá. Uma mudança mais que tem sido muito tratada diz respeito àquele intervalo que existe no curso da jornada, que a depender de uma negociação a ser entabulada com o sindicato de empregados, pode ser reduzido para até 30 minutos para aqueles que trabalham mais de 6 horas. O que, ao contrário do que parece, pelo menos em minha opinião, e ao contrário do que tem sido muito divulgado, não é de forma alguma uma diminuição de direitos dos empregados. Basta cogitar que a jornada vai ser a mesma. 8 horas de trabalho, por exemplo. Se o intervalo, em vez de 1 hora, for de meia hora, isso significa que o empregado sairá mais cedo do serviço. O que aconteceu, a título de exemplo, em São Paulo, os metroviários de São Paulo fizeram greve esse ano, em maio desse ano, quando o metrô insistiu em aumentar para 1 hora o seu intervalo. Eles queriam quanto? Meia hora. Para quê? Para sair mais cedo. Se fosse ruim, eles não fariam isso, né? Jornada 12 por 36, há aquele caso em que o empregado trabalha durante 12 horas, fica 36 horas sem trabalhar. Esse tipo de jornada vai ser mais facilitada a sua implementação mediante negociação direta entre empregado e empregador. Agora, aquela duração da jornada, 8 horas por dia para quem trabalha 8 horas, 6 horas para quem trabalha 6, bancários, por exemplo, isso a reforma não muda. São aspectos pontuais apenas. Vou dar um exemplo prático. Lá na minha pequena empresa de publicidade tem 2 horas para almoço. Sim. Se eles resolverem falar, não, eu não quero ir embora às 6, eu quero ir embora às 4, às 4h30, e fizer só meia hora de almoço, pode? Pode, bom, a legislação hoje diz que é no mínimo 1, no máximo 2. Está dando 2, está tudo certo. Poderia diminuir para 1 se quisesse. Para diminuir para menos de 1 hora e até meia hora vai ser necessária a negociação com o sindicato de empregados. Portanto, não por deliberação autônoma de empregado e empregador. É preciso da intervenção do sindicato de empregados concordando com isso. Ok. Boa noite, meu nome é Laura. Pergunta aqui para o doutor Djalma Rezende. O que acontece com contratos temporários? Olha, no contrato temporário, eu entendo que não vai perder nenhum direito, como já era antes, agora vai depender muito de acordo, não é isso, doutor Rodrigo? Sim. O contrato de trabalho temporário é uma espécie de terceirização de serviço. Ele é utilizado como uma espécie de terceirização de serviço por um tempo determinado na lei. Rosenval, parabéns pelos convidados do programa, são pessoas muito gabaritadas. Meu nome é Raquel. Boa noite, queria saber o que acontece com quem faz home office. Meu nome é Cláudio. Danilo Orcida, essa possibilidade da pessoa trabalhar na casa dela, que em certos aspectos já até estava efetivado na prática, né? Pode se tornar mais comum, porque tem algumas coisas, por exemplo, que pessoas fazem para mim, que eu estou pouco me lixando se ela vai fazer no parque, se ele vai fazer sentado, pendurado de cabeça para baixo, não é? Ou se ele vai estar namorando enquanto ele faz, desde que ele me entregue uma boa peça publicitária, onde ele vai produzi-la, para mim não me interessa, né? Você acha que vai aumentar, não? Com certeza, e eu vejo que essa relação, como eu coloquei no início, é uma nova roupagem, uma nova forma de prestação do trabalho. Né? É algo que até então a legislação não contemplava de uma forma muito clara, com a devida clareza que a situação exige. Não contemplava, né? E hoje essa situação passa a ter um amparo dentro do texto legal, o que dá mais segurança, inclusive, para o próprio Poder Judiciário, na apreciação das diversas demandas que acabam chegando ao Poder Judiciário, que ficava muitas vezes diante de uma dubiedade, sem um amparo, sem um parâmetro que seja, no caso, uma fonte imediata
que no caso agora é o texto da lei, né? Então ficava uma situação até então nebulosa em razão dessa ausência de previsão expressa. Doutor Djalma, por exemplo, no caso, me ocorreu que agora, o senhor tem um escritório de advocacia muito bem equacionado lá com os seus funcionários, suas funcionárias, né? No caso de um advogado, por exemplo, se o advogado está fazendo ali uma tarefa que você, evidentemente que é o coordenador, impõe, né? Você vai fazer isso. Se ele for fazer isso na casa dele, não for lá para o escritório, também não faz diferença. Ou faz? Ele precisa estar fisicamente lá. Eu acho que no escritório, até vi um artigo no Conjur ontem, por um advogado famoso, que ele dizia o seguinte, da sede do escritório de advocacia. Sim. Depende muito do tipo de escritório. O meu não dá para fazer longe. Até porque depende de pesquisa. A pesquisa ela não é hoje só feita na internet, na jurisprudência. Nós temos que pesquisar ali em doutrina. Então eu tenho uma biblioteca lá com muitos livros, né? Então que a pessoa não vai, para o escritório de advocacia, para o tipo de escritório que eu tenho, que são mais de 30 pessoas aqui, e nos outros escritórios também, né? Que é mais ou menos esse número. Então eu não conseguiria manter uma pessoa para trabalhar em casa, a menos que fosse uma coisa que já estivesse encaminhada, faltar um dia para fazer aquilo lá, mas eu acho muito difícil no escritório em linha como diz, cotidiana, pode não dar certo. Pode não dar certo exatamente por conta disso que eu estou dizendo. A pessoa em casa ela não vai ter uma pesquisa mais ampla. Por exemplo, às vezes a gente precisa de uma obra ali e que tem que buscar nas livrarias ali. Então, se a pessoa estiver em casa, eu acho que no escritório de advocacia, assim, no formato do meu, estou dizendo, no formato do meu, e também vi esse artigo falando da pessoa precisar de ter um lugar para receber o seu cliente, porque hoje está até robotizando as petições, né? Essa coisa toda era uma crítica sobre isso. E até tem o fator privacidade também, sigilo, né? Acho que complica um pouco. Só para concluir na questão do meu escritório, né? As pessoas lá tem café o dia todo. Café que eu estou falando é fruta, verdura, essas coisas todas, o tempo todo no escritório, né? E eu acho que um trabalho de concentração no escritório de advocacia é diferente. Boa noite. Eu quero saber qual será o procedimento a ser adotado se o empregado que está cumprindo aviso prévio praticar irregularidade no trabalho. A pergunta da Gláucia para o Dr. Rodrigo Dias da Fonseca. Eu vou responder a Gláucia, Rosenval. Mas antes, vamos dizer que a reforma trabalhista não muda absolutamente em nada essa situação a que ela se refere. Bem, se o empregado estiver no curso do seu aviso prévio é um tempo de serviço, só se divisa lá adiante quando que o contrato vai terminar. De forma que se o empregado cometer uma falta grave durante o curso do aviso prévio, a sua dispensa será, se a falta realmente for grave, será imediata, por justa causa, e não mais sem justa causa, aquela a origem do aviso prévio, né? O que era dispensa sem justa causa se transformará, por isso mesmo, em uma dispensa por justa causa. A única exceção, a única falta grave que pode ser cometida no curso do aviso prévio sem configurar justa causa é o abandono de emprego. Porque, afinal de contas, o empregador não queria mesmo aquele empregado mais ali. Fora dessa hipótese, a justa causa se configura e isso não é afetado pela reforma. Bom, Rosenval, afinal de contas, quem trabalha, aqui está chegando tanta coisa que está pulando demais, afinal de contas, quem trabalha com carteira assinada perderá algum direito ou não? Meu nome é Elisa, doutor Djalma. Fez um auê tão grande em torno dessa lei, eu vou lá, leio, aí eu não encontro o que o trabalhador perdeu inúmeros direitos. Quais? Mas ninguém fala, não é? Não perde nenhum direito. Ele não perde nenhum direito. O que há são adaptações na forma, mas ele não perde 13º, ele não perde férias remuneradas, ele não perde absolutamente nada disso. Então, o que houve foi, como bem disse o doutor Danilo Orcida, é a questão de adaptação para a situação atual. Mas perder, né, ele não tem absolutamente nada que ele vai perder do que a lei atual já garante a ele. O que muitas vezes acontece, por exemplo, é que eu acho que vai impedir um pouco dessas aventuras jurídicas que tem por aí, porque hoje tem o problema da sucumbência, né?
que não existia antes. Quer dizer, o trabalhador ia lá, ele tinha 3 vezes que isso também acabou e ele tem que fazer comparecer à primeira audiência. E também essa questão dele ficar aventurando juridicamente, ele tem que dar valor à ação, isso é muito importante. Ele tem que dar valor à ação e há a sucumbência nesse caso, se houver uma condenação menor ou se não houver condenação. E é interessante notar, Rosival, só nesse aspecto da supressão de direitos, que existem uma série de direitos trabalhistas que são contemplados no texto constitucional. Então, a supressão desses direitos exigiria alteração lá do texto constitucional. Então, salário mínimo, tem amparo no texto constitucional, direito de greve, direito de férias. Então, a própria Constituição traz isso enquanto matéria dentro da ordem constitucional. Aqui, meu nome é Luísa, eu estou grávida e pergunto se eu corro o risco de perder a licença maternidade. Nenhuma. A emenda, a reforma não cuida disso em nenhum ponto. Se me permite só, esse discurso da perda de direitos, ele é um discurso que, a depender da ótica que você encare a reforma, você pode sustentar, só que, na minha visão ao menos, ele não para em pé. Por exemplo, para quem diz que perde direitos, ele tinha 1 hora de intervalo, agora pode ter meia hora. Parece que perdeu, mas não perdeu, pode ser bom. Ele tinha que tirar férias em 30 dias, agora pode tirar em 3 vezes. Isso não é necessariamente ruim. Aqui até a pergunta da Manuela. Até quantas vezes posso dividir minhas férias? 3? Hoje, no máximo em 2, a não ser que ela tenha mais de 50 anos ou menos de 18. Aí tem que ser uma vez direto. Depois, a partir do dia 11 de novembro, para as férias a partir da implementação da lei, em até 3 vezes, conforme for ajustado com o empregador. Mesmo com 50 anos. Mas com 14 dias direto. Pelo menos um dos períodos, se forem 3 vezes, tem que ter 14 dias direto. E essa história de 50 anos? Vai acabar. Hoje, o que acontece é que a CLT, a gente falou, é de 1943, e em 1943, uma pessoa de 50 anos, com mais de 50 anos, é incomparável com uma pessoa de 50 anos hoje, que corre maratona, um cara com mais de 50 anos. Então, essa ideia de que é preciso proteger, que tem umas férias mais longas para quem tem mais de 50 anos, também está caindo. Se me permite, Rosenval, a gente falou aqui algumas vezes, não queria passar essa informação equivocada também. Em que pese a CLT ser de 43, na redação original, ela sofreu várias alterações no curso do tempo, várias. Tem norma da CLT do ano passado. Só que aquele espírito, a linha mestra da CLT, que buscava regulamentar o chão de fábrica, isso perpassa toda a CLT, que está desatualizado, está anacrônico, eu concordo, essa não mudou e precisava mudar, e é por isso que eu acho que a reforma vem em boa hora. Doutor Djalma Rezende, eu entendo que uma das modificações que eu ouvi, até foi o doutor Rodrigo Dias de Fonseca que deu lá na Jovem Pan essa informação, é a possibilidade agora da pessoa, que me parece uma coisa muito lógica, por exemplo, se eu tenho um restaurante e eu preciso de mais funcionários na sexta e no sábado, e esses funcionários, se eu contratá-los por tempo integral, vão ficar completamente ociosos, né? Conversando com os outros de segunda a quinta, né? Eu agora posso contratar o funcionário, inclusive com todos os registros de carteira, na CLT e tal, por períodos pontuais, não é isso? Eu não preciso mais de ter a regularidade de um mês. É isso, não é? É o contrato intermitente, né? Isso veio trazer agora essa possibilidade, né? Porque foi uma coisa que estão dizendo os 2 jurisconsultos aqui, que é, na realidade, o que está acontecendo no mundo. Nós não podemos ficar para trás, né? Muitas empresas vão embora daqui por conta desse tanto de ações. Ele não tem segurança jurídica, né? Quer dizer, o cidadão tem uma empresa, você, por exemplo, Rosenval, você tem uma empresa de publicidade, mas você resolve montar um restaurante. Aí, pelo artigo 2º da CLT atual, há descaracterização da personalidade jurídica, porque você tem... Hoje, se isso não ficar provado que você usou dinheiro de uma para outra, não há essa descaracterização da personalidade jurídica. É uma coisa muito importante, porque você pode ter quebrado um restaurante e a sua empresa, que tem aí 40 anos
de nome no mercado ser atingida por um restaurante que você abriu lá e que você dedicou, você fez tudo isso, né, Arthur? Com certeza. Então é uma coisa que... agora não é vinculado mais. Não. Não é vinculado. A menos que a prova de desvio de dinheiro, né? Que você... Aqui, boa noite, Rosenval. Meu nome é Maria Helena. Eu estava com saudades de você, Rosenval. Estou adorando o programa. O trio aí são de homens muito bonitos. Parabéns pelo programa, tá certo? Muito obrigado. Aqui é interessante, Danilo, assim, por mais que se explique e mostre que não houve nenhum retrocesso, pelo contrário, ainda tem gente que pensa como a Suziele. Meu nome é Suziele, eu moro em Trindade. A meus olhos, essa reforma da Previdência só vai favorecer os empresários, porque os empresários têm direito e porque nós estamos voltando ao tempo da escravidão, porque em vez de nos progredir, estamos retrocedendo. Será por quê, Danilo, que por mais que explique, a pessoa ainda acha que só vai favorecer o empresário? Eu gostaria também que o doutor Rodrigo pudesse fazer uma análise sobre isso. Eu vejo que o cenário político, Rosenval, eu acho que algumas premissas precisam ser colocadas nesse debate. Primeiro que esse texto da reforma trabalhista, ele surgiu com a participação do Poder Judiciário, com a opinião de entidades de classe que tiveram condições de apresentar ali opinião na produção e na redação, até mesmo que foi aprovada no seu texto final. Agora, eu vejo, Rosenval, que nessa relação que nós enfrentamos no Brasil, hoje existe aí 14 milhões de desempregados. A capital de São Paulo capital, hoje tem 11 milhões de habitantes. Goiânia tem 1 milhão e meio. Nós temos uma São Paulo e uma Goiânia de desempregados no Brasil. E, como foi bem colocado aqui no programa, o Brasil encabeça aí o número de ações trabalhistas. O Brasil é um ponto fora da curva no número de demandas. Ao que me parece, a nossa legislação ela é muito mais voltada, ou ela muito mais estimula o litígio do que a composição ou do que uma relação limpa e transparente entre empregador e empregado. Então, eu discordo no ponto em que se coloca o empresário nessa condição. O empresário, ora, é o gerador do emprego. O empresário, por sinal, ele precisa de um cenário de estabilidade para poder desenvolver sua atividade empresarial. E hoje no Brasil nós temos dois gargalos que assombram aí o empresariado. Primeiro, é a grande dificuldade da carga tributária e, em segundo momento, a questão da legislação trabalhista. Né? Você me permite complementar esse raciocínio? Pois não. Seguinte, por exemplo, a lei de recuperações judiciais, que a nossa lei também era de 45, de falência. Então, a lei 11.101, que é de 9 de fevereiro de 2005, ela começou a perceber, foi um avanço muito grande. Eu estou falando porque ela está dizendo que vai acabar com o funcionalismo e enriquecer os empresários. O legislador, já percebendo isso, editou a lei 11.101 de 2005, que é a lei de recuperação judicial, para soerguimento das empresas. Porque as empresas, da forma que estavam indo, vem um trabalhador na sua empresa lá e leva 100 mil, o outro vem e leva 150, o outro vem e leva 80, quebra a empresa. Então isso que ela está falando não tem o mínimo fundamento, porque se não existir empresa, não existe trabalho também. Repito, essa lei que é de 2005, no meu entendimento, ela começou a fortalecer as empresas, porque a empresa, se não tiver empresa, naturalmente o trabalho não existe. Não vai existir. Aqui é interessante, o João Mendança, o povo goiano está pedindo um governador do pulso, o doutor Djalma Rezende. O doutor Djalma poderia atender o pedido dos goianos. Parabéns pelo programa. Olha, João Mendança, eu não vou deixar. Eu sou amigo do doutor Djalma, eu sou o maior defensor que o doutor Djalma não entre para a política. Eu já disse que eu não sou candidato e fico muito lisonjeado com a lembrança dos meus conterrâneos goianos aí, mas é uma coisa que hoje eu acho que fazer política está muito difícil, né? Você pode entrar com a melhor das intenções, mas você não tem condição de fazer o que você pretende. É uma dicotomia de ações que me parece que não é de difícil equação. Por exemplo, evidentemente que eu, como jornalista, que critico tantos políticos, quero bons políticos lá, porque senão não tem jeito de mudar. Se você não tenta fazer alguma coisa, outros vão entrar.
E, em contrapartida, mesmo pensando assim, os meus amigos diletos, eu não os quero na política por saber como a política funciona. Então eu fico querendo preservar os amigos mais íntimos. Mas evidentemente que se a pessoa tem essa verve, é uma brincadeira, eu acho que ela pode até seguir. Mas eu sempre impedi alguns amigos muito próximos de entrar para a política, explicando exatamente o que eu sei sobre a política, porque não é fácil não. Bom, nós vamos aqui, tem muita participação, vamos para o intervalo comercial, lembrando que a República da Saúde é um lugar super legal para você descobrir e fazer uma alimentação saudável. Você se alimenta de forma nutritiva, sem peso na consciência. Só usam azeite de oliva virgem. E também tem uma excelente carta de vinhos. O telefone é 3942-6575. E a Credijur não precisa nem falar. É uma instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás. Filie-se e aproveite as vantagens nos produtos e serviços bancários, com a maior eficiência e menores custos. Telefone 3216-0102. Aqui, o doutor Djalma pertence à Credijur. Eu sou do início da fundação da Credijur, sempre é um juro mais barato que nos outros bancos, é um excelente lugar. E o doutor... Eu sou tomador de empréstimo, né? Então sou sempre... O doutor Rodrigo Dias da Fonseca, como juiz, pode participar da Credijur? Não. Eu acredito que não, para ser muito franco. Poderia, acho que nada impede. Só não tenho certeza se, na qualidade de juiz e não de advogado, que constitui, imagino como regra... Mas o senhor é bacharel... as mesmas vantagens. O senhor é bacharel em Direito? Claro. Então o senhor pode participar da Credijur. Então ótimo. Essa parte eu sei, porque eu faço parte da Credijur e sei como fazer parte da Credijur. Então, se você for bacharel em Direito, portanto o doutor Rodrigo pode fazer parte, não precisa ser filiado à OAB. Sendo bacharel em Direito, pode participar da Credijur. Nós vamos para um breve intervalo comercial, vou tentar responder todas as perguntas que chegaram aqui, se der tempo. Voltamos já já. No tradicional Teatro Goiânia, a família Núcleo recebeu os convidados especiais para comemorar 30 anos de atividade. Uma noite inesquecível com a presença do Coral do Laboratório e da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. Com mais de 40 unidades, equipamentos sofisticados, atendimento 24 horas e sendo um dos que mais crescem no país, o Laboratório Núcleo provou que vale a pena acreditar. Laboratório Núcleo, 30 anos cuidando de você. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, discutindo as novas regras trabalhistas e o próximo programa, acupuntura para adultos, crianças e até bebês. Como e por que funciona? Eu quero aqui a nossa telespectadora Suziele, que ligou novamente, disse que a reforma não é boa, porque quem tem carteira assinada que tem acima de 30 anos só vai aposentar com 80. Então, Suziele, eu quero lembrar a você que nós estamos discutindo as regras trabalhistas. O que você está se referindo e que não foi votado ainda, que está sendo matéria de análise pelo Congresso Nacional, é a reforma do INSS, que corresponde às aposentadorias. Não tem nada a ver com a lei que foi aprovada, ok? São duas coisas absolutamente distintas. Estou certo? Não? Certíssimo. Então está certo. Aqui, ok, não se fala sobre obrigações rurais. Quero saber como ficaria para contratar uma pessoa para fazer uma cerca de arame, por exemplo. Everton de Porangatu. Como é que fica aí, doutor Rodrigo Dias? Sinceramente, se a ideia é o eventual temor por conta das novas regras, pode ficar tranquilo. Não há nenhuma alteração nesse aspecto. Se ele vai contratar alguém apenas
para levantar alguma cerca, se é esta a ideia, ele pode, por exemplo, fazer uma empreitada, contratar um empreiteiro para fazer esse serviço sem caracterizar vínculo de emprego. Se ele quiser, nada impede. Mas se a ideia for só levantar a cerca, não me parece economicamente muito aconselhável. Mas se ele quiser, pode contratar um empregado para fazer apenas esse serviço, mas vai ter um custo acrescido que eu acho desnecessário. Para esse tipo de caso, por exemplo, é bom que as pessoas estejam melhor informadas. É pela desinformação que a gente escuta perguntas como essa anterior, de que vai se reinstalar o trabalho escravo. Muito rapidamente a realidade vai mostrar que todas essas previsões catastrofistas são falsas, exageradas e divulgadas por quem tem interesse ideológico contrário à reforma. Aqui, Rosenval, me desculpe, mas por favor me atenda. Sei que não tem nada a ver com o tema, mas eu gostaria de perguntar ao renomado advogado, Dr. Djalma Rezende, o seguinte: eu tenho um lote no JK, foi invadido, porém tenho o carnê dos pagamentos quitados, mas não moro lá. Eu tenho como tirar os invasores da propriedade? Fernando da Fertec. Fernando, depende o tempo dessa ocupação. Se o imóvel é seu, tem dois tipos de ações. Ou uma ação de reintegração de posse, que tem que ser antes de ano e dia dessa invasão, ou uma ação reivindicatória, se depois de um ano, isso está no Código Civil lá, inclusive você está dizendo o Código Italiano 1228, né, 1028, que é exatamente o nosso Código Civil que trata da possessória. Bom, está faltando um sindicalista para fazer o contraponto. Acho que foi um ponto que nós pouco falamos, né? E talvez o ponto de maior discussão. O Carlos. Bom, eu quero explicar o seguinte, Carlos. Eu tentei trazer um presidente de sindicato, falei com quase todos eles. Não vou lá não, vou discutir com eles não querem discutir. Então, há uma dificuldade muito grande, porque o sindicalista está numa posição hoje, porque como os sindicatos vão perder uma boquinha muito grande, que era uma contribuição obrigatória e milionária que pingava no cofre de todos os sindicatos, evidentemente que eles não querem nem saber. Por conta desse específico item. Não é isso, Danilo Cida? Olha, eu, por acaso, Rosenval, fiz uma pesquisa antes de participar do programa para ver em quais países essa contribuição sindical ela é obrigatória. Ao que me parece, Equador e Egito. Só. E até então o Brasil, 3 países. Em que essa contribuição, que esse formato de contribuição sindical, ela é obrigatória. Eu vejo que a medida, por um lado, ela vai fortalecer os sindicatos sérios. Aqueles sindicatos que têm a seriedade, né, que contempla ali, que atende esse interesse de fato do seu sindicalizado. E vai diminuir essa proliferação irrestrita de sindicatos. A média de criação de sindicatos no Brasil é de um sindicato por dia, é de 365 sindicatos por ano. Basta notar o seguinte dado, que 83% dos sindicatos do planeta Terra estão no Brasil. Nós temos 19 mil sindicatos. 83% dos sindicatos. E até me corrija-se, doutor. Olha que coisa absurda, né? Porque agora não vai poder ter mais de um sindicato por região. Não é isso? A rigor, o sindicato... Que trata do mesmo... o sindicato único... Do mesmo segmento. Pois esse é o problema dessa reforma. A contribuição obrigatória, possivelmente, tudo indica, eu estou dizendo isso porque nós estamos no aguardo de uma possível medida provisória que pode alterar esse estado de coisas. Mas, em princípio, a contribuição cai, obrigatória. Mas o sindicalismo único, ou seja, a impossibilidade de haver mais um sindicato na mesma base territorial, isso continua, porque está previsto na Constituição Federal. Para mudar, tem que ter emenda constitucional. E, a rigor, eu acho que é muito necessária que caia a contribuição obrigatória, mas estamos cortando resolvendo um problema, falta o outro, que é acabar também com a unicidade sindical. Quando você, Rosenval, vai numa loja e não é bem atendido, vai num escritório, que não vai ser o do Dr. Djalma e não é bem atendido, você, obviamente, vira as suas costas e vai em outro, vai no concorrente, que vai lhe atender direito. O sindicato, não, né? Se ele não te representar direito, não tem jeito, não, é ele mesmo. A gente precisa mudar isto também. Mas isso precisa de emenda constitucional e a gente espera que ocorra adiante. Não, e é uma coisa assim draconiana, porque mesmo que o sindicato não me sirva para absolutamente nada, no meu ponto de vista,
e aí uma coisa personalística, por exemplo, no meu caso, que é o Sindicato dos Jornalistas, eu não tenho nenhuma alternativa. Se eu não estiver ligado em dia com o sindicato, eu não faço negócio com o governo nem com a prefeitura. Sabia disso? Não pode. Eu tenho que provar que estou em dia com o sindicato e a minha mensalidade está paga. Olha que coisa forçada, não é? Eu não sei onde inventar isso, mas existe isso pelo menos em Goiás. Aqui, meu nome é doutora Marta Cristina. Doutor Djalma, aproveitando a deixa do outro participante, peço encarecidamente que o senhor aceite o convite para ser candidato a governador do estado de Goiás. O povo está carente de homens sérios como o senhor. Parabéns pelo programa. Você veja bem como as pessoas querem. O senhor assim, tem algum... é filiado a algum partido político? Não, não sou e nunca disse que seria candidato. A nada, né? Isso nunca. surge. É engraçado. Síndico de condomínio. Eu nunca fui filiado a nenhum partido. Já fui convidado para me filiar a vários deles, porque entendi que, como jornalista, eu não posso ser filiado a nenhum tipo de partido político. Como não aceitei ser maçom também, uma série de coisas. Então, eu acho que primeiro que o doutor Djalma teria que ser filiado a um partido, depois ele teria que fazer um beijamão nos donos dos partidos. A coisa é complicada, não é fácil. O doutor Djalma tem sido alçado a muitos cargos. Vez ou outra, cogita-se o nome do doutor Djalma como presidente da OAB. Presidente da OAB, né? Como governador do estado de Goiás, prefeito de Goiânia, muita coisa, né? Aqui, ok. Boa noite, sou Lima, de Aparecida de Goiânia. Gostaria de saber se, com o parcelamento das férias em 3 períodos, a remuneração das férias com o terço constitucional serão recebidas de uma só vez ou serão parceladas? Como é que vai ser isso, doutor Rodrigo? A lei não desceu a esse nível de detalhamento, mas provavelmente será parcelado, porque hoje é possível dividir as férias em até 2 períodos. E cada vez que em cada um desses 2 períodos, o empregado recebe, no máximo 2 dias antes de entrar em férias, aquele salário dos 15 dias com adicional de 1/3. Agora, eu acredito que cada uma das parcelas será recebida com adicional de 1/3. Se me permite, Rosenval, o problema muito importante que a gente discutiu aqui, e imagino que nós vamos voltar, da extinção da contribuição sindical, a crítica que se pode fazer a isso, embora nós todos aparentemente sejamos a favor, é de que essa reforma fortalece muito a negociação sindical, muito. Então, a negociação sindical significa que negociação coletiva. De um lado vai estar o sindicato de empregados. O temor que se tem é que, descapitalizado, esse sindicato entre na negociação muito enfraquecido, e isso pode resultar em más negociações coletivas por parte desses sindicatos. Eu até acho que isso vai acontecer, mas é o preço a se pagar para que a gente chegue a um sindicalismo mais maduro, mais sério. Mas também com empresas de mais de 200 funcionários, né? Esse é uma outra regra que exige a representação direta dos empregados junto ao empregador na empresa que tiver mais de 200 funcionários. Tem até uma previsão constitucional, artigo 11, que cuida disso. Boa noite, sou Marinesa. As pessoas pensam muito no trabalhador e esquecem do empresário. Se o trabalhador trocar de lugar, ele vai pensar diferente. Danilo Rocida, poucas pessoas, o trabalhador, tem noção do quanto é angustiante ser empregador. Porque as pessoas não pensam, por exemplo, que, bom, eu pago o 13º salário, mas eu não ganho o 13º salário. A empresa não ganha um mês dobrado de ninguém. Então, a angústia do empresário é muito grande, né? Só quem já foi empresário de qualquer coisa, e aí depois eu quero falar um pouco sobre isso, porque tem gente que pensa que empresário é só o cara que tem indústria. Empresário é qualquer pessoa que dá um emprego, né? Ele passa a ser... Inclusive os microempresários que trabalham tanto. O gente tem um carrinho de pipoca, e ele trabalha de manhã, mas ele quer uma pessoa para trabalhar à tarde ou à noite, ele já passa a ser empresário daquele carrinho de pipoca, né? E esse é um grande dilema dessa discussão da reforma trabalhista, porque a legislação trata todos no mesmo plano de igualdade. Mesma legislação que até então está aí se aplicando ao micro, muitas vezes a interpretação alcança o pequeno. E importante observar que a nossa economia brasileira, ela é formada, com toda certeza, mais de 80% das empresas, 85% das empresas brasileiras são de pequenos e médios empreendedores, né? Então, a regra é o pequeno e o médio, não o grande empresariado, ou o grande industrial, ou o grande detentor ali da relação do capital.
Eu acho, Rosenval, que essa questão, ela vai abrir muitas portas para novos empregos. Porque realmente as pessoas estão assustadas com tantas ações trabalhistas. É verdade. A gente pensa, quem tem uma empresa qualquer, você pensa 10 vezes antes de contratar uma pessoa, não porque às vezes você, naquele momento, nossa, eu preciso contratar, mas, nossa senhora, isso pode ser uma dor de cabeça que pode quebrar a empresa. Pode. Não é? Pode. Eu conheço casos de indenizações que simplesmente indenizou um cidadão de forma exorbitante e 40 pessoas perderam o emprego. Para mim poder pagar esse cidadão, eu tenho que vender, fechar a empresa e fechar. Eu conheço um caso concreto de uma empresa com 42 funcionários e que fechou por conta de um único funcionário. Quer dizer, não me parece justo uma equação dessas, né? Bom, antes de ir para o intervalo comercial, essa água aqui é Levite. É uma água que tem o menor teor... com o menor índice de teor de sódio do mundo. Ah, sim, mas também é o maior... Excelente antioxidante. Maior pH. Maior pH. Ela ajuda no combate ao diabetes, ao câncer e o coração. Doutor Djalma, que conhece de água também. É porque eu tomava uma outra marca e, por coincidência, comecei a tomar essa marca hoje. É, né? É porque a que eu tomava, ela tinha 7 ponto alguma coisa. Essa aí tem 9 ponto alguma coisa. Exatamente. É uma água muito... O pH dela, porque o nosso... Com pH 9,33. Está vendo que o doutor Djalma não entende só de uísque, não, entende de água também, né? Porque o uísque leva água. E você leva essa água, você liga lá para o 32559626 e eles vão levar na sua casa o galão ou a quantidade que você pedir, ok? E não se esqueça, preste atenção, as pessoas estão aí incomodadas com a aposentadoria, com o seu futuro, pense em ir na Miller Torres. É uma empresa que está há mais de 15 anos no mercado, com experiência no segmento de previdência privada e seguro de vida, tanto individual como em grupo, e você liga lá no 3093 8080, fale com um especialista que vai te dar informações do que você deve fazer para poder garantir uma vida segura. É só ligar na 3093 8080, fica ali na rua 104, no 192, no setor sul. Você pode fazer igual o Lula, que tem 8 milhões lá, 9 milhões, você se aposenta muito bem, não é verdade? Nós voltamos já já. Valorize o que há de melhor em seu filho, preparando o seu caminho, acreditando no amanhã. Escola Internacional de Goiânia, o futuro a seus pés. Escola Internacional de Goiânia, é nota 10. Escola Internacional de Goiânia, valorizando o futuro. Meninas, eu preciso urgente comprar uma calça jeans nova. Aqui na Jandarro, além de qualidade, tem preços incríveis. Jandarro, viva seu jeito. Estamos de volta com opinião em debate desta noite, falando sobre a reforma trabalhista. Doutor Rodrigo, no próximo programa nós vamos falar sobre a acupuntura para adultos, crianças e bebês. Eles têm agora acupuntura sem agulha para bebês, que funciona, que é uma beleza. Como e por que funciona? Doutor Rodrigo Dias da Fonseca, nós estamos falando aqui no programa, evidentemente, não vamos conseguir esgotar o assunto, porque ele é muito amplo, né? O senhor está fazendo um curso para pessoas que queiram ficar bem informadas nesse assunto. Quando que vai ser o curso e onde? Dos dias 7 a 10 de agosto agora, segunda a quinta-feira, no período da noite, no IPOG, ali na Avenida T1 com a T55. É um curso promovido e ministrado por mim e por 2 colegas, juízes do trabalho também,
Platão Neto e Kleber Salles, em que nós vamos analisar item por item, artigo por artigo, todos aqueles que compõem a reforma. E é por isso que a gente precisa dessas 4 noites para darmos cabo de tudo isso. Perfeitamente. Aqui eu vou resumir, doutor Djalma já é a primeira, segunda, terceira, quinta. É a 7ª pessoa que pede uma oportunidade para conhecê-lo pessoalmente. Eu quero dizer que você vai conhecer o doutor Djalma na televisão, por isso que eu trago o doutor Djalma na televisão. Se você tiver uma boa causa para levar para ele, você pode levar no escritório dele, que ele tem um escritório amplamente conhecido. E aqui, quem pediu o doutor Djalma em casamento, e o Danilo Orcida também, esses homens são homens casados. Muito bem casados, aliás, o doutor Djalma casou-se recentemente. Né? Estou muito feliz. Acho que o meu é mais recente que o dele. O meu foi dia 1º de julho, fez um ano. E aliás, que todos nós temos alianças bem significativas. Mas é engraçado como as pessoas estão carentes de ídolos e carentes de pessoas que elas admiram e querem que as pessoas sejam colocadas na política. E a gente percebe isso nitidamente, na verdade. A gente entende isso. E eu acho até louvável que as pessoas queiram pessoas boas, que elas admiram, que consideram, na política. Isso mostra a carência, porque tem tanto político aí querendo ser governador, né? que está sobrando candidato. Aqui, afinal de contas, como fica a contribuição sindical obrigatória? Victor Macedo, caiu mesmo, doutor Rodrigo Dias? A partir do dia 11 de novembro, pelo texto da reforma, a contribuição de fato vai cair. Aquela contribuição a que eu me refiro é aquele dia de salário que os empregados obrigatoriamente recolhem ao sindicato no mês de março de cada ano. Se tudo caminhar conforme se espera, já em 2018, essa contribuição não mais será devida, não será devida necessariamente, porque é óbvio que aquele sindicato que presta o serviço com dedicação, que realmente representa seu empregado e o seu filiado, e se o membro daquela categoria percebe que o sindicato de fato defende seu direito, eu acho até que ele deve fazer a contribuição ao sindicato. No meu caso, por exemplo, para dar um exemplo, no sindicato de jornalistas, eu vou lá e pago, tal, porque senão eu não vou ter que pagar mais? Não. Se você se sentir... Você já disse que não, mas se qualquer outro trabalhador... Por exemplo, mas e o governo... Eu não tendo que pagar, o governo não pode me exigir, por exemplo, o governo, a prefeitura, não pode me exigir que eu esteja em dia com o sindicato. Bom, eu não sei como é que é esse acordo que eu imagino vincule o sindicato e o governo, mas em princípio não. Acho que não deveria poder exigir nem hoje, diga-se de passagem, mas de toda sorte, a partir do ano que vem, tudo conforme se espera, não será mais devido, não será obrigatório, melhor dizendo, mas se diferentemente do que te acontece, Rosenval, o empregado percebe que o seu sindicato é sério, que o representa, que nas negociações coletivas defende seus direitos condignamente, acho que o empregado deve contribuir para fortalecer seu sindicato. O que não dá pé mais são esses sindicatos de fachada que não fazem nada. Exigirem dos integrantes da categoria que não são beneficiados por eles, por nada, uma contribuição obrigatória anual. Eu vejo que a contribuição, nesse caráter compulsório, gera até uma certa acomodação do sindicato, porque o dinheiro é certo, o dinheiro cai. Né? Você trabalhando bem ou mal, o dinheiro está lá. Exatamente. Agora, eu vejo que o sindicato, por um lado, pode sair fortalecido, né? Os bons sindicatos, aqueles que têm uma representatividade. Os sindicatos vão ter que se virar de alguma forma para atrair a boa vontade e a contribuição dos integrantes da categoria. Isso só se faz mediante a apresentação de serviço. Do contrário, não vai conseguir. Né? Até porque os partidos políticos, aí vou mudar, os partidos políticos, por exemplo, existem muitas pessoas que contribuem para o partido. Porque querem, né? Porque querem. Então eu acho que, olha, eu tenho um deputado lá que eu acho que ele é um cara bacana e tal, que é pobre e que trabalha pelas pessoas, então ajudar. E da mesma forma, como bem disseram ambos aqui, eu acho que as pessoas vão ter consciência que se ela não ajudar o sindicato também, o seu direito perante as empresas vai ficar muito enfraquecido, não é isso? Sim, com certeza. Num debate recente no Senado, por ocasião das discussões sobre a reforma, eu conheci um representante do sindicato dos metalúrgicos do ABC, que é um sindicato muito conhecido, e soube por ele que eles não cobram, eles dispensam a contribuição obrigatória.
Mas muitos, a imensa maioria dos representados, dos integrantes da categoria, contribui voluntariamente, porque percebe que o sindicato é sério. É o que se espera dos sindicatos daqui em diante. Bom, aqui, resumindo, nós estamos nos minutinhos finais, as pessoas que perguntaram aqui, e vocês que são especialistas me corrijam se eu estiver errado, evidentemente que algumas categorias, como quem é obrigado a pertencer à ordem dos advogados, não muda nada, não tem nada a ver, porque a ordem, a pessoa para exercer a profissão precisa pertencer à ordem, não tem outra alternativa. O Conselho Regional de Medicina, a pessoa precisa estar inscrito no Conselho Regional de Medicina. Esses conselhos não são atingidos em nada por essa nova legislação. A natureza jurídica dos conselhos de classe é de autarquias, são autarquias federais, uma natureza. A OAB, de outro modo, é uma instituição sui generis, não é uma autarquia, não tem esse status, e razão pela qual ela não se submete até mesmo à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Enfim. Bom, eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Rodrigo Dias da Fonseca, juiz, muito obrigado, Dr. Rodrigo, que fala muito claramente, atende a imprensa, e eu acho que essa é uma função primordial do juiz, esclarecer dúvidas. O Dr. Djalma Rezende, que querem que ele seja governador e eu não quero, porque gosto muito do Dr. Djalma, que é debatedor na 730 toda quarta-feira, das 8 às 9, lá no Opinião em Debate no rádio. E o Danilo Orcida, doutor Danilo Orcida, que é economista, advogado e professor também, e que é debatedor lá na 730, também na quarta, não? Eu vou vários dias. Vários dias, mas o seu dia mesmo é... Normalmente eu vou segunda-feira. Segunda-feira, exatamente. Na Opinião e Debate lá na 730. Bom, pois não. Eu não sou um propagandeador tão bom quanto o doutor Djalma, e nem tenho a oportunidade de estar na rádio, então me esqueci aqui do mais óbvio, né? Eu falei do curso que a gente vai dar, mas não falei como que entra em contato. É verdade. Se me permite, Faça favor. Pelo telefone 99602 1571. Põe na tecla 99602-1571. Vocês podem entrar em contato com esse telefone para poder fazer... Quem estiver interessado, como eu, já faz o curso. E se por acaso você não anotou o telefone, liga para a produção do programa no 3281-5666, pede para falar com o Cacique Luciano ou com a Mariana, que eles te dão o telefone lá para fazer o curso com o Dr. Rodrigo Dias da Fonseca, que está dando um curso justamente para que as pessoas esclareçam todas as dúvidas aí no mais absoluto estilo que interessa aos advogados, aos que trabalham com direito. As minhas considerações finais são as seguintes. Evidentemente que tudo aquilo que tenta mudar num país, sempre tem alguém que fica temeroso de que vai perder alguma coisa. Mas perdemos muito mais quando o país não tem coragem de mudar aquilo que precisa ser mudado. O Brasil não pode ficar no atraso no comparativo com outras nações do planeta. Principalmente porque nós temos o fator competitividade, e o fator competitividade é muito importante para você, trabalhador, para que você não perca seu emprego. Se o Brasil não é um país competitivo, as empresas vão para a Argentina, para o Chile, para o Paraguai, para o Uruguai, para o México, ficam na Europa e não querem vir para cá. Portanto, as modificações que foram feitas foram pensando também no investidor estrangeiro que encontra regras mais adequadas ao século XXI nos países deles, e o nosso país teimava em não fazer essas modificações. Portanto, acredite nas modificações, e as distorções que porventura possam existir serão ao longo do curso corrigidas, pode ter certeza disso. E quem trabalha corretamente nunca precisa ter medo de nada. Quem trabalha corretamente gosta do patrão, é produtivo, e o patrão gosta dessa pessoa também. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.
Opinião em debate. Oferecimento Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Miller Torres Corretora de Seguros. Você não pode parar o tempo, mas pode garantir o seu futuro. Credjur, trabalha para oferecer sempre o melhor. Associe-se a Credjur e aproveite as vantagens. 3216-0102.